Senador inscrito, deputado Emílio de Souza. Deputado Emílio de Souza, tem Vossa Excelência a palavra. Presidente, me ouve? Eu Sim. queria saudar Vossa Excelência, saudar os demais deputados e deputadas aqui presentes nessa sessão virtual e me posicionar sobre esse tema que eu considero, sim, relevante, eu considero importante. Eu estou observando atentamente a discussão aqui e o posicionamento dos colegas deputados. Queria me posicionar também. Primeiro, assim, as questões levantadas pela deputada Janaína Pascoal, elas têm o seu valor, mas é preciso colocar, deputada, o seguinte: eu não acho que nós vamos, quanto a, por exemplo, a ideia de se proibir em São Paulo e permitir que se venda para outros estados ou para outros países. Veja bem, nós não temos como legislar sobre outros estados, né? O fato é o seguinte: isso diz respeito ao que uma sociedade entende como válido, como importante ou não. São Paulo pode entender que, que proibir fogos de artifício é uma medida que se coaduna com esses tempos agora. Pode entender, é um sinal do nosso amadurecimento. Outros estados, vamos supor, o Paraná pode entender que não. Pode entender, né? Talvez ele não tenha essa mesma compreensão. E vai continuar usando fogos de artifício. Ora, se ele vai continuar usando fogos de artifício, por que nós vamos deixar importar da China, sendo que nós podemos comprar de São Paulo? Eu não vejo contradição nessa matéria. Eu acho que são matérias normais, entendeu? Eu acho que o que nós estamos discutindo aqui não é do ponto de vista comercial. Nós estamos discutindo aqui o seguinte: se a questão dos fogos de artifício ela é benéfico para a sociedade, a proibição ou não. Eu tenho uma posição que é totalmente favorável ao projeto dos deputados Bruno Ganem e Maria Lúcia Amari, porque não só pelos riscos que isso tem trazido, os acidentes, a quantidade de acidentes que tem tido, sabe, a quantidade de problemas que tem gerado, né? Mas também porque tem uma questão animal e uma questão de saúde pública envolvida, né? Eu, por razões familiares, eu sei o que significa essa questão para os autistas, essa questão do barulho, né? E não é só para os autistas e não é só para os animais, né? É também para os idosos, para pessoas doentes que nem sempre estão nos hospitais, às vezes estão se recuperando em casa. Quer dizer, a comemoração ela tem que encontrar formas. Se não dá para fazer de um jeito, faça-se de outro jeito. Boa parte das cidades da Europa já há muitos anos não é permitido o uso de fogos de artifício com estampido. A cidade de São Paulo proibiu há 2 anos atrás. As comemorações na Avenida Paulista, não sei se no último Réveillon, já foram feitas sem fogos de estampido. Então, a sociedade vai validando essas matérias, né? Eu não sei, ainda há uma discussão no Supremo Tribunal Federal, que não se posicionou sobre essa lei paulistana, mas eu entendo que São Paulo, quando se posiciona também, ele acaba induzindo que outros estados se posicionem e até que a legislação que nós estamos a apreciar ela possa ser depois nacionalizada, tornada uma legislação federal, o que é uma coisa importante. Eu acho assim, o que nós não podemos é colocar os problemas que advirão de uma eventual lei na frente. Eu respeito muito o Coronel Nishikawa, que também trabalhou no Bombeiros, mas veja bem, ele fala assim, olha, eu não sei se os bombeiros vão ter vamos dizer, efetivo para cuidar disso. Bom, nós temos primeiro que criar a lei. Efetivo policial, efetivo de bombeiro é outro problema que vai ter que ser feito. A fiscalização nos municípios vai ter que atuar, né? Agora, eu não acho, sinceramente, assim, com todo o respeito que merece o deputado Castelo Branco, eu não acho que se trata de matéria que o Exército tem competência para isso, porque se trata de explosivos. Não é explosivo utilizado em guerra ou utilizado em outras situações, mesmo pela polícia, granadas. Não, se trata de explosivos para festividades, sabe? E aí é do ponto de vista de saúde pública, do ponto de vista de... E quem tem que legislar sobre essas... É quase uma lei de postura. Essas posturas é mesmo os municípios, o Estado. Que não se trata que, olha, não vai ter bomba. Lógico, então, essa questão de mexer
com explosivo, mexer lá com TNT, eu sei que é do Exército, né? Toda a política de armamento, agora, nós não estamos considerando isso como armamento, né? A única pessoa que eu vi considerar isso é o deputado Frederico Dávila, que fala que é usado como armamento. Então, deputado, eu também já vi sedes do PT ser incendiadas, já vi um monte de coisa acontecer. Então, não vamos querer transformar, sabe, um problema. Arma pode, qualquer coisa pode virar arma, né? Uma pedra pode virar arma, uma. Então, não vamos. O que eu acho assim, também Vossa Excelência referiu a essa questão dos fogos ser um costume milenar. Deputado, nós temos tantos costumes milenares que a sociedade atual já aboliu, sabe? O costume milenar antigo, você tem várias coisas, né? A maneira como o homem se relacionava com os animais. Se você retroagir mais um pouco, você tinha, quando você não tinha o direito positivado, escrito, leis, códigos, você tinha o quê? Você tinha a lei do talião, era o olho por olho, dente por dente, era costume milenar, acabou, sabe? A sociedade evolui, graças a Deus ela evolui, ainda bem que ela evolui, sabe? Há pouco tempo atrás, você ia numa avícola, tinha as tais das avícolas nas cidades, onde você comprava animal vivo, matava ali e levava para casa, acabou, virou. Deputado Emílio. Deputado Emílio, seu som caiu, acho que o senhor fechou o seu microfone, deputado. Deputado Emílio. Oi, Agora me sim, ouvindo? agora retornou. Fechei sem querer aqui. Essa questão, ainda bem, as próprias fogueiras, né? Quer dizer, hoje não se concebe mais fazer o tipo de fogueira que se fazia antigamente. Hoje tem que ter madeira, um tipo de madeira é, sustentável, né? Madeira. Não se pode mais fazer as coisas como era. Hoje o costume de caminhar descalço em cima das brasas também permanece apenas em alguns lugares. A sociedade evolui, deputado, não tem essa questão, e ainda bem que evolui. Ainda bem que a gente vai se tornando mais humanos, melhores, né? Eu vi essa questão dos autistas aqui em Osasco, quando da construção do Rodoanel, tinha uma entidade de autista, não em Osasco, em Cotia, que é ao lado, onde a Dersa teve que construir um paredão enorme para que eles não absorvam o barulho dos carros do Rodoanel. Quer dizer, não dá para pensar que essa coisa é coisa menor. Um idoso em casa não é coisa menor, sabe? Ele ficar sujeito ao barulho o tempo todo. Não é problema, não é hospital. Hoje, muitas pessoas se tratam em casa mesmo, sabe? Então, é recuperação em casa. Então, eu acho que a gente precisa entender os tempos atuais como, sabe, é evidente que os animais sofrem com isso. Sabe, o seu cachorro pode não sofrer porque está acostumado a caçar, ouvir tiro. Não é a realidade. Aqui, nós não somos uma população de caçadores de javali. Nós somos uma população de pessoas comuns que têm os seus costumes, que vivem. Então, nós precisamos respeitar, sabe? Os animais sofrem sim. E aqui, nas grandes cidades, tem outra questão, que é assim, a verticalização das cidades fez também com que os fogos que você solta no chão, muitas vezes explode na janela de um apartamento. Então, é muito cuidado com isso. Não vejo que se trata. As leis, elas têm que ser colocadas, se ela vai pegar ou não, depende da atitude da sociedade. Eu acho que a sociedade ela vai saber fiscalizar também, não é apenas órgãos de controle. Quer dizer, na hora que você vê uma cidade, uma queima de fogos na Avenida Paulista ou em qualquer centro de cidade com barulho, as pessoas vão correr lá à prefeitura e falar: e aí, cadê as providências? E vão atrás dos responsáveis. Eu acho que, deputada Janaína, a questão das fábricas, se tem uma coisa que as fábricas têm que fazer e sabem fazer, é se modernizar e se adequar às necessidades do mercado. Elas sabem fazer fábrica de qualquer coisa, sabe? As fábricas de geladeiras souberam se adequar ao modo de geladeiras mais econômicas, as fábricas de carros souberam adequar às necessidades de segurança, sabe? Colocaram até, como é que chama aquela expressão de
recall de trocar peça. As pessoas se adaptam. Então, a indústria brasileira de artifício, que eu não sei quantas são em São Paulo, quantas não são, elas têm que se adaptar a isso. Não é nós sociedade, que tem que se adaptar à incapacidade da fábrica de se transformar, é o contrário, né? Então, eu quero deixar aqui expresso o meu apoio ao projeto. Acho que ele é muito bem-vindo, é importante, e penso que nós devemos votar favoravelmente. Obrigado, deputado Emílio. Próximo.